Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esta bolsa. Olha que charmosa! Eu fiz aqui uma alça metade com corrente, com um detalhe bem diferente. Eu fiz aqui esse ponto lindo, olha, bem simples de fazer. Você vai aprender comigo no final do vídeo a fazer esta alça. Ela é removível, tá bom? Porque se a pessoa quiser usar esta bolsa como uma bolsa de mão, olha que charmosa, eu apliquei as minhas peças por dentro dela, então assim vai não ficar aparente e vai poder mostrar esse ponto lindo, que é um ponto russo, chama ponto rattan. Eu utilizei aqui fio premium, os fios da Dri, vou deixar todos os contatos dela na descrição do vídeo, tá bom? E olha que linda e que charme essas alças, que eu aproveitei pulseiras para fazer essa alça diferente, ficou super charmosa. Eu espero que vocês gostem desta aula. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz. Hoje eu tenho os seguintes materiais para compor a nossa bolsa. Precisaremos de tesoura. Hoje eu vou trabalhar com a minha agulha de número 10. Olha só. Já explico para vocês o porquê. 2 meia argolas para nossa alça. Eu tenho aqui 2 pedacinhos de 25 centímetros de corrente. Eu compro assim por metro, olha só. Para fazer as minhas alças. Geralmente você vai encontrar em armarinhos, tá bom? Eu também compro pela internet, então eu vou deixar o link para vocês dos materiais que foram comprados pela internet. Vou deixar o link na descrição. Aí eu tenho os mosquetões, onde eu mesma monto, olha, a alça da bolsa. Tá certo? Aqui eu tenho mais 2 mosquetões. Eu vou precisar de 3 para esta bolsa, talvez eu só use 2. Eu ainda não sei, porque vai depender de como eu vou fazer o fechamento dela. Como eu não tenho piloto, vocês sabem disso, vocês que já me acompanham. Eu faço a bolsa junto com vocês, a ideia tá aqui na minha cabeça. Olha só, eu tirei uma parte da corrente para caso eu precise usar no meu fecho, se eu fizer, tá bom? Como vocês já viram aí a introdução desta bolsa, vocês já descobriram se eu usei ou não. E olha só o que nós temos aqui. 2 pulseiras, que pro meu braço é grande, né, ó, porque meu braço é bem fininho. Eu vi essas pulseiras e eu pensei, nossa, por que não usar como alça de bolsa? Olha só, minha mão encaixa assim, ó, ainda sobra espaço. E nós utilizaremos essas lindas pulseiras, e aí você pode usar do modelo que você quiser, tá bom? Elas não custam caro, você acha nas lojas de variedades, e eu tive essa ideia bacana, vamos ver como que ela vai ficar na nossa bolsa. E aqui o nosso fio é o fio premium, que eu vou trabalhar hoje, em parceria com a minha amiga Adriana, o Fios da Dri. Eu vou deixar o link aqui para vocês, do site dela, do Instagram e da Shopee, tá? Você pode estar procurando a Dri. Eu trabalho há muitos anos com a Dri, o fio dela é maravilhoso. Esse daqui é um fio premium, é a primeira vez que eu vou trabalhar. Ele tem 3,5 centímetros, por isso eu vou trabalhar com a minha agulha número 10, tá? Que eu quero que esse ponto fique bem aparente. O ponto que eu vou trabalhar, eu vou começar a aula e falar dele para vocês, para não estender muito a introdução, que já está longa. Então, fica com esse fio lindo aqui, olha só. Ele tem quase 500 gramas, esse rolo. Você encontra lá com a Dri, chama ela que ela dará todos os detalhes para vocês. O toque dele é maravilhoso e vou experimentar ele agora. Depois eu te conto mais. E para começar com as nossas correntinhas, eu não falei para vocês, mas no material eu gosto de ter uma agulha menor para apoio e marcador, tá bom? Nós vamos fazer 13 correntinhas para iniciar o nosso trabalho, a nossa base desta bolsa. E esse fio, é um fio premium, ele tem 3,5 centímetros, tá? Como eu disse, por essa razão que eu estou usando a agulha número 10.
Aí, quando eu terminar aqui minhas correntinhas, as 13 correntinhas, elas vão medir aí aproximadamente uns 15 a 16 centímetros. Então, dependendo do fio que você estiver utilizando, você pode utilizar qualquer fio de malha, fio de lycra. Só não vai fazer com barbante este modelo, porque não vai ficar com o desenho igual, tá bom? Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. Isso, aproximadamente 16 centímetros, 17. Porque eu quero que essa bolsa pós pronta a minha base, ela chega aí aproximadamente nos seus 20 a 22 centímetros, tá bom? Então, 13 pontos com esse fio grossinho. Se o seu fio for mais fino, você vai fazer mais pontos. Faz de acordo com o tamanho, tá? Vamos começar nosso ponto já. Esse ponto é um ponto que ele é muito bonito. Ele é um pouco chato e difícil de fazer, porém eu vou ensinar com uma técnica que vai facilitar para você. E se você gostou desta bolsa, vale muito a pena, tá bom? Aqui é tudo diferente. Nós já vamos começar fazendo ponto nesta base. Então não vai ter aquela técnica de pegar atrás, nem nada disso. Nós temos aqui o nosso último ponto correntinha e nós vamos trabalhar esse anterior, tá? Então, vem neste anterior pela frente mesmo. Não é como eu sempre faço, porque, como eu disse, este ponto é diferente. Sempre que você for trabalhar ele, a parte do avessa do fio, ela tem que estar para cima. Essa costurinha, essa dobrinha, né? Costura não, essa dobrinha, ela tem que ficar assim para cima. Porque quando você puxar o seu fio, ele vem do lado certo, olha só, tá? Então, eu preciso também que esse fio estique bem na altura da agulha, assim como utilizamos nas técnicas, mas esse aqui, principalmente como ele vai ficar com o desenho assim, eu preciso que você puxe ele alto e sempre na mesma altura, para ficar um padrão todos os pontos. Puxou, você vai tirar a agulha do lugar. Vai vir aqui nele e vai puxar o seu ponto primeiro para cá, ó, a sua laçadinha inicial. E ele vai ficar frouxinho assim mesmo, tá bom? É para ele ficar larguinho, que eles vão ficar altos e com um desenho bem bonito. Quando você trouxe a sua laçada para cá, fecha ela com uma correntinha assim. Uma correntinha. Então, a sua laçadinha primeira aqui, ó, ela quer dar uma escondidinha, é normal, mas ela vai estar lá conforme você vir trabalhando, elas vão aparecer bem bonitas. Nós trabalhamos o ponto ratã, não sei se eu falei o nome dele, mas o ponto ratã é um ponto russo, tá? Então, olha, nós trabalhamos eles em todos os pontos. Então, vamos pro próximo, que já é esse daqui. Lembra, ó, de pegar o seu fio quando ele tá com a dobrinha aparente para nós assim. E traz, que quando ele vier, ele vem com o lado certo. Se precisar, vai ajustando o seu fio, tá bom? Para o seu ponto ficar bem bonito. Tem que ter paciência, porque esse ponto é especial e requer mais paciência mesmo. Solta a agulha, vem aqui e traz a sua laçadinha por ele. Assim, e fecha com uma correntinha. E aí, nós temos o nosso segundo ponto dele, tá? Esse aqui é um ponto, é o primeiro ponto, ele é da lateral. Eu farei um aumento nele, porém, quando estivermos já deste lado, tá bom? Quando estiver acabando esta carreira, então eu vou fazer o aumento dele aqui. E vamos para o próximo ponto. Não esquece de verificar se o seu fio está na posição correta. Senão, você vai ter que ajeitar a cada ponto, tá bom? Traz ele e ergue. E vem com a sua laçadinha por dentro dele assim. Fecha com a correntinha, não esquece. Parece que ele vai ficando embolado, meio atrapalhado, olha só. Só que aqui é só a primeira carreira, tá bom? Então, essa é a primeira carreira da base que já vem com um ponto trabalhando desde aqui.
Então, vamos utilizar essa técnica do início ao fim, tá? Eu vou trabalhando com vocês aqui os pontos, já mostrei como é feito. Vamos fazendo, eu vou deixando a dica, você vai fazendo a carreira, daí eu vou fazendo daqui. E sempre os fechamentos eu venho para fazer com vocês, instruir também nos aumentos, aqui na base, nos fechamentos e início de carreira, para a gente chegar lá em cima com uma bolsa bem bonita. Eu quero que a sua fique tão bonita ou mais quanto a minha, tá bom? Então, já fizemos, olha, 3 pontos. O intervalinho aqui, vamos dizer assim, que é uma correntinha, mas nós trabalhamos todos os pontos da base. Então, vamos puxar. Não esquece de que o seu fio tem que estar na posição virado. Como ele é um fio premium, eu vou estar esticando ele sempre aqui, tá? Porque o rolo dele é assim, né, ó. Ele tem aqui o corte aberto. É muito macio, eu já posso dizer pra vocês. E quem já me segue aqui, quem já é inscrito no canal, sabe a razão pela qual eu nunca utilizei fio premium, né? Então, é a primeira vez. Olha só. Tá ficando bem certinho. Tá vendo a importância de elevar a sua laçada para que todos os pontos fiquem iguais e do mesmo tamanho? Eu vou seguir fazendo, vou fazer mais um com vocês. Vocês viram de que forma nós vamos trabalhar? Todos os pontos da base serão trabalhados pela frente mesmo. Puxa o seu fio e eleva ele na altura da agulha. Solta da agulha, vem por aqui, por ele, traz a laçadinha menor. Traz por dentro dele assim. Ai, vou ter que fazer isso em todos os pontos? Sim, em todos os pontos. Fecha com uma correntinha. Não se preocupe, tá? Que aqui, olha, nós vamos arrumando e os vãozinhos, tá vendo que os outros estão fechadinhos? Ele vai se ajeitando. Por isso é importante deixar a sua laçada larguinha, para preencher esses vãozinhos. E para elevar o ponto mesmo, porque ele é um pontinho que fica altinho, né? Eu vou fazer aqui esse trabalho do jeitinho que eu fiz até agora. Até aqui. Quando chegar no último, eu volto com vocês para fazer a curvinha dele, a lateralzinha dele. É só trabalhar desta mesma forma. Se você ainda está com dúvida, é só voltar o vídeo e começa a visualizar como eu estou mostrando. Aparentemente, ele é trabalhoso, porém não é tão difícil assim de fazer. Vale super a pena, fica comigo até o final. Voltei, olha, eu trabalhei meus pontos e agora eu vou fazer o último aqui junto com vocês. Aqui é o último ponto da carreira, né? E também quero te dar uma dica aqui. Lembra que eu falei que esse ponto, então, você tem que voltar aqui e pegar a laçadinha e passar por ele? Você também pode vir por este lado. Não importa o lado que você vai puxar. O importante é você passar o ponto por dentro do outro, tá? Aqui, quando você puxar, você já fecha com uma correntinha para não esquecer. E este foi o último ponto da carreira. Aqui nós vamos fazer na lateral um ponto, tá? Então, nessa lateralzinha aqui, nós vamos ter um pontinho. No mesmo lugar do ponto que nós acabamos de fazer, tá? Ergue a laçada, mesma coisa. Também você pode usar uma outra agulha para puxar, se você achar dificuldade com a agulha do mesmo tamanho, ó. Você pode usar a agulha menor. Mas aí vai ter que ficar trocando de agulha, né? Então, tenta se adaptar com uma só ou pode usar as duas, da forma que você conseguir fazendo o ponto. Ó, aqui nós tivemos um aumento, ou vamos dizer assim, né? Que é um pontinho lateral. E neste mesmo vão, nós vamos ter um terceiro ponto, tá? Vou até puxar aqui, ó, o meu fiozinho solto para apertar mais ele. Esse terceiro ponto não é um aumento não, tá? Ele já é o primeiro ponto do outro lado, ok? Então, vou erguer ele, ó, e vou trazer minha laçadinha
Vou fazer minha correntinha, depois vamos ajeitar aqui, tá? Tenha paciência, como eu disse, vale muito a pena. Vou apertar de novo. E então, eu tenho o meu primeiro pontinho lá do outro lado, tá? Fica frouxinho mesmo, como eu disse, após a segunda carreira, você já vai começar a ver que ele vai se ajeitando. E aqui está o meu segundo ponto deste lado, tá? Deixa eu arrumar o meu fio aqui, porque eu também acabei não puxando ele. E ele tem que estar com aquela dobrinha, como eu te disse, para você fazer o ponto de forma correta, né? Ó, tem que pegar ele assim. E aí sobe já o fio do lado certo. Para eu fazer esse ponto, eu gosto de vir desse jeito, tá? Como eu expliquei agora para vocês. Tá vendo, ó? Depois ele vai ficando fechadinho aqui. Faz a sua correntinha para não esquecer. E o fiozinho aqui, ó, já vai conduzindo ele também, tá bom? Vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Quando chegar lá do outro lado, nós temos que fazer o ponto lateral, não podemos esquecer. Eu já tenho experiência, mas eu não faço esse ponto rápido não, tá? Para ele ficar perfeitinho, é devagar e sempre. Então, olha só como ficou aqui nossa lateralzinha. Sozinho ele já se ajeitou, ó. Esse é o primeiro ponto, ele subiu. E aí, vamos trabalhar em todos os pontos da base, tá? É um para cada aqui, ó. Um para cada. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para trabalhar essa lateral e deixar igual a essa. E fazer a subida, ou melhor, e fazer a nossa próxima carreira, que será a segunda carreira desta base, tá bom? Então, faz bem bonito daí, não esquece de todos os detalhes. Se você ficar com dúvida, é só você voltar o vídeo, tá bom? E eu vou fazer aqui até o final e volto com vocês. Até já! Olha só, eu cheguei aqui no final, então presta bem atenção. Lembra que nós temos um ponto lateral, esse é o ponto daqui deste lado e esse é o ponto do outro lado. Este aqui é o nosso primeiro ponto lá do início do trabalho, então agora nós vamos fazer um ponto junto com ele aqui, porque é naquela mesma correntinha, é o ponto deste lado, tá bom? Então, quando você fez esse daqui, ó, parece que você fez um último ponto, só que não. Esse daqui, o próximo, é o último ponto. Deste lado aqui, que corresponde ao parzinho do primeiro ponto do trabalho. E aí, fazendo ele, nós vamos fazer o ponto lateral no mesmo ponto, igual nós fizemos aqui deste lado, que ficou 3 pontinhos no mesmo pontinho, tá? E viu como ficou bem escondidinho? Olha, não abriu nada. Que é a forma correta de fazer o ponto, tá bom? Vai deixando feedback pra mim, eu gosto de ler os comentários e saber se vocês estão tendo dificuldade, se estão conseguindo, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui, então, no mesmo ponto, o ponto da lateral aqui da primeira carreira da base, erguendo ele alto, deixando as correntinhas aqui soltas e trazendo a minha primeira laçadinha por dentro dele. Como eu disse, né? Tem que ter paciência, que esse ponto ratã não é fácil. Então, esse aqui é o ponto lateral. E agora, nós vamos fechar, tá vendo? Então, ele vai ficar igual ao outro lado. Quando eu fechar, você vai ver que ele vai ficar igual o outro lado. Aqui, ó, esses são os nossos pontos. Então, vamos entender como é o fechamento da carreira. É bastante simples e parece que tá fazendo errado, mas não está, tá bom? Você vai vir aqui no próximo ponto, então, porque esta correntinha que nós fizemos agora, ela é um intervalo entre esse ponto e esse. Nós vamos fazer aqui nessa, ó,
Na próxima aqui, ó, depois do meu ponto, nós vamos pegar, localiza aí, ó, o seu ponto de intervalo, que é aquela correntinha, tá bom? A laçadinha, o meu fio deve estar daquele jeito que eu falei, tá vendo? Para quando você trazer ele, ó, vir do lado certo, ergue. E agora, nós vamos fazer daquela forma o ponto, trazendo a laçadinha para dentro deste meu primeiro ponto. Que o que parecia que estava muito errado, ó, dá super certo. Então, conforme nós vamos fazendo o ponto, ele vai fazendo o formato correto, tá bom? Da nossa bolsa. Aqui é o primeiro ponto deste lado. E aqui na lateral, nós vamos trabalhar aumentos. Porém, como eu comecei com esse primeiro aqui, então, nós vamos fazer lá do outro lado o primeiro aumento juntos, tá bom? Desta carreira. E do trabalho, né? Porque agora nós fizemos apenas pontos nas laterais, não foi exatamente aumento. Localiza certinho a sua correntinha, bem no meio dos pontos, tá bom? E eleva a sua laçada. Continua nesse padrão. E vamos ajeitando. Esse daqui, caso você queira marcar para não se perder, olha, porque este aqui de baixo fechou a nossa lateral, igual a essa, né, ó. Aqui, ó, fechou. E esse aqui é o primeiro ponto. Ele fica soltinho assim mesmo, tá bom? Pode pôr o seu marcador para você saber que aqui inicia a carreira. Se você quiser, tá? Eu voltei porque eu não puxei o meu fio, ele tá vindo aberto, né? Então, ele vai vir da forma que ele quiser. Então, eu tenho que puxar e trabalhar ele do jeito que eu preciso que ele venha. Ó, já ia fazer o ponto normal. Tá uma chuva lá fora. E ficou errado, ó. Tenho que arrumar. Então, como eu disse, olha, eu poderia não mostrar pra vocês editar, né? Mas é pra mostrar pra vocês que a dificuldade que vocês têm, eu também tenho, tá bom? Eu sei fazer, é diferente, tô aqui ensinando, mas eu também tenho a dificuldade que o crochê vai trazendo, principalmente com esses pontos complexos, tá bom? Ó, eu desfiz, então tenho que fazer minha correntinha aqui. E fazer o meu próximo ponto, arrumei o meu fio. Aí agora subiu certinho, ó, retinho como eu preciso que seja. Então, você percebe que se você faz e ele não sobe retinho assim, atrapalha, né, o trabalho. Conforme você vai fazendo, você vai vendo que ele vai se ajeitando. Tem o meu primeiro ponto aqui, ó, não puxei e ele tá meio frouxinho. Mas não tem problema, nós vamos ajeitando ele com uma agulha menor aqui, ó, eu vou conseguindo desenhando ele para que o fio vá para o lugar certo, tá vendo? Consegui. Então, é uma troca assim, né? Gente, dá muito trabalho, mas depois do trabalho pronto, vale tão a pena que você até esquece o trabalho que deu para fazer. Olha a dificuldade e o tempo que leva um ponto, né? Então, não tô aqui. E eu não tô satisfeita com ele. Olha que horrível que ficou. Então, eu não tô aqui pra dizer que é fácil, maravilhoso. Não. E aqui não é nem o fio, tá? O fio é muito macio. Não sei se no vídeo dá pra você perceber. O fio náutico. É o ponto que eu tô trabalhando mesmo, que ele é mais trabalhoso. Fio náutico não, fio premium, né, gente? Ai, que doida.
É um fio premium muito leve e muito macio. E aí eu tenho que puxar ele, né, para eu conseguir trabalhar com ele. Eu fiz uma bolsa redonda com esse ponto, tem a aula aqui no canal, vou colocar o link lá na descrição para vocês, se vocês quiserem ver também. Que eu fiz com lycra e foi bem difícil também, mas eu tô até gostando mais de fazer com o premium, porque ele é macio e ele ajeita mais bonito o acabamento do ponto, ele fica lisinho, que é essa a ideia, né? Então que ele fique lisinho aqui, ó. Ali você tem que localizar certinho onde você fez o meio, o seu ponto de intervalo, para você pegar ele. Tá vendo, ó? Embora pareça que tá certinho, não tá, porque eu peguei o fio o contrário. Então tenho que virar e ajeitar o ponto aqui. Agora ficou correto. E por que que isso está acontecendo? Olha como o fio ele vem aberto, como ele é. Eu tenho que puxar o fio para trabalhar da forma que ele vai ficar bom para o meu ponto, tá bom? Então, já mostrei para vocês o ponto como é feito nesta segunda carreira, do mesmo jeito. A diferença é que na primeira carreira a gente tinha as correntinhas e aqui a gente já tem a trama, né, trabalhada. Então nós vamos pegar e depois do intervalo vir fazer o ponto aqui no meio dela, tá certo? Eu espero que vocês não desistam de trabalhar esta peça comigo, pela dificuldade que o ponto traz. Mas como eu disse, é uma troca, né? Você quer fazer aquela peça tão bonita, que tá tão em alta, a bolsa russa lá da gringa, né? Maravilhosa. E nós merecemos também. Por isso que eu trouxe essa aula para vocês. E esse fio maravilhoso merecia uma aula como essa, com um ponto lindo como esse. Aí, gente, por que que eu não editei, né? Eu podia parar esses pontos aqui que estão virando, ó. Como eu disse, porque eu quero que você veja que às vezes você pensa que não consegue, mas a mesma dificuldade nós temos, tá bom? Eu sei ensinar, mas a dificuldade também aparece para mim, tá bom? Eu sei fazer o ponto, mas ele judia só um pouquinho da gente, ó. Peguei errado, o fio tem que estar, além de tudo isso, né? O fio tem que estar assim. Aliás, não é só para esse ponto, tá? Geralmente tem alguns pontos que você quer que o seu fio não apareça a rebarba ou o avessinho dele, então você também tem que trabalhar com ele virado para cima, assim, para poder, quando você puxar, ele vir lisinho assim, tá bom? Aqui, estamos chegando na nossa lateral. Então, esse daqui vai ser o último ponto sozinho. E quando chegamos aqui nessa lateral, então tem o meio aqui, ó, que é o ponto da lateral. Lembra que nós fizemos? E aqui entre eles, entre ele não, do lado dele direito e do lado esquerdo, nós faremos um aumento. Então, após esse ponto e a sua correntinha, nessa lateral nós teremos 2 pontos, tá? Aí fecha normal, tá vendo, ó? Fiz ele, fechei com a minha correntinha e vou fazer o outro junto com ele aqui, que são 2, tá bom?
Então, olha, nós tivemos um aumento aqui. E ele tem o intervalo dele do mesmo jeito que os outros, tá bom? Fiz agora meu intervalo. Esse é o pontinho do meio, que empurrou um pouquinho para lá. Mas nós vamos fazer um aumento agora aqui, antes desse ponto, que é o ponto inicial do outro lado. Então, aqui nós faremos 2 pontos, né? Um normal e o aumento dele, que é o aumento da nossa lateral, da segunda carreira, da base desta bolsa, que terá a trama. Ó, no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto. Ela vai ter a trama do corpo desde a base, então o ponto único. Essa trama sobe desde o início, como nós estamos fazendo aqui, por isso um pouquinho mais trabalhoso. E fecha, faz o intervalo e vai para o próximo, tá? Agora, eu vou pedir para vocês irem fazendo daí. Ajeitei aqui meus pontinhos, eu já vou ajeitando, é melhor do que ajeitar depois. Tá vendo, então, como que ficou nossa lateral aqui? Nós ficamos com um aumento desse lado, um aumento desse lado. E o nosso ponto de baixo tá aqui, ó. Depois, vamos seguir fazendo o mesmo trabalho. Quando chegar aqui deste lado, nós teremos os aumentos para fechar esta carreira da nossa base. E aí, nós já vamos subir a nossa bolsa. Então, aqui já dá para ter uma noção da largura que ela vai ter, tá? Deixa eu pegar minha fita aqui e já meço para vocês. Olha, a largura da base, aproximadamente 8 centímetros, tá bom? Depois nós medimos novamente quando terminar a carreira. Faz daí, eu faço daqui. Quando chegar aqui para fazer os aumentos, eu volto com vocês. Voltei, então, vim trabalhando, olha só. Nós fizemos juntos, lembra? Os aumentos, viemos trabalhando. E agora, eu tô mostrando aqui, ó, mas aqui é a primeira carreira. Tá vendo quando você faz a segunda carreira, os pontos de baixo abrem e vão ajeitando? Aí nós chegamos na lateral, então precisamos fazer... Eu fiz este, o último aqui. Precisamos fazer 2 aqui e 2 aqui, né? Pra ficar igual do outro lado. Então... vamos fazer. Depois, eu vou te mostrar... Eu já te mostrei 2 formas de fazer o ponto, né? 2 formas de usar a agulha, né? Você já viu a gringa fazendo este ponto? Elas têm muito mais facilidade. Até porque é um ponto russo, né? Um ponto que é feito por elas. Um ponto mais fácil para elas, digamos assim. Então, elas já têm uma habilidade com esse ponto diferente. E nós adaptamos, né? Nós temos que pegar desta forma que é mais fácil para nós. Ó, eu fiz 2 aqui, tá bom? Fiz esse, né? Aqui tá o intervalo. Fiz os 2 juntos. Fiz o intervalo e aqui, antes do primeiro ponto, ó, nós vamos fazer o outro aumento, tá? São 2 pontos juntos. Mesmo que eles são 2 pontos juntos, tem o intervalo, tá bom? Faz um, faz o intervalo e daí faz o outro. Não adianta querer fazer rápido, que não vai dar certo. Mas com paciência nós vamos, devagar e sempre. Eu usei bastante o fio já e daí não puxei, né? Então, quando não puxa, ele não sobe do lado correto. Quando a gente tiver na terceira carreira, que já será a primeira da subida, eu vou mostrar para vocês a forma que eu falei que
elas fazem, e acredito que você já deva ter visto vídeos por aí desse trabalho feito por elas. Vou mostrar aqui uma forma de arrumar os pontos, se eles tiverem, por exemplo, igual esse daqui, meio escondidinho, tá vendo? O lado de cá, ó, só você vir com a sua agulha e puxar assim. Quer ver? Eu vou arrumar o outro que ele tá mais escondidinho, ó. Vem com a sua agulha e puxa ele pra fora assim, ó. Viu como ele ajeita? Deixa eu ver se tem mais algum. Eles estão ajeitadinhos, ó. Esse daqui tá meio escondidinho, ó. Só você vir e puxar ele assim. Pode até tirar sua agulha do outro lado. E eles vão ficando bonitinhos, tá bom? Só vai fazer isso depois que já tiver a próxima carreira pronta. Então não adianta eu querer vir arrumar esses daqui, se precisar, tá? Porque quando eu tiver com a outra carreira, daí eu ajeito eles, se houver necessidade. Tá vendo, ó? Só ir puxando assim, ó, que eles vão ficando no formato bonitinho, bem retinhos, tá bom? Bom, então agora já que eu ajeitei aqui com vocês, eu também queria fazer um detalhe, que é um fechamento aqui embaixo, antes de iniciar a subida da nossa bolsa. Corta um pedaço do seu fio de 70 centímetros. Me perdoem, era para eu já pedir no material para você deixar uma fita separada. Se você não tiver outro fio igual, faz igual eu fiz. Olha, eu tirei do miolinho um pedacinho de 70 centímetros. Então, você pega a sua agulha mais fina e o seu fio, já rolicinho assim, e aí nós vamos passar ele aqui, ó, nesses vãos para dar o acabamento, tá bom? Vem nesse primeiro, ó, esse faz parzinho com esse, e traz o seu fio aqui para dentro. Deixa um pedacinho lá só para arrematar, e vamos trazer ele agora pelo vãozinho que está na frente, tá? Ó, quando você fizer isso, você vai dar um acabamento nesses pontos aqui, como se o ponto viesse inicial daqui, né? Como se a trama viesse inicialmente daqui. Agora você puxa no próximo, então nós vamos trabalhar todos esses vãozinhos, ó. Você vem no próximo, traz o seu fio pra cá, vem aqui no que vai de frente para ele, leva ele lá para dentro. Então é importante fazer agora este acabamento para que depois, quando a sua bolsa estiver mais alta, fica mais difícil, tá bom? Vamos ajeitando com paciência, como eu disse, esse ponto. Ah, e também não é obrigatório você fazer esse acabamento aqui, tá? Mas eu quis fazer, que eu acho que dá um acabamento melhor. Você vai ver, olha a diferença como ele tá agora e como vai ficar. Então, localizei meu vão aqui, vou trazer o fio lá de baixo. E aí vai passando de um lado para o outro. Acho que a posição dá para você ver bem como eu estou fazendo, né? Ó, esse daqui eu não preciso nem mexer, ele já ficou certinho. E esse daqui eu venho e dou uma ajeitadinha, tá vendo? Como vale a pena? Olha a diferença daqui, parece uma coisa só os pontos, né? E olha a diferença aqui que não tem. Então, se você fizer um acabamento a mais para sua peça, um acabamento bonito, né? Eu gosto de trazer no detalhe para vocês, da forma que eu gosto de fazer para mim. Eu venho aqui, trago passo a passo, do jeitinho que eu faço para as minhas clientes. E para mim também, porque eu também uso as minhas bolsas. Vocês usam? Vocês fazem para vocês? Aqui tenho as meninas, né? Tenho
A Manu, que é gêmea, ela ainda não usa bolsa, não gosta. Acabou de fazer 14. Mas a minha de 21, ela tem várias cores. Mãe, vou sair, preciso de uma bolsa de tal cor. Pode vir no ateliê e escolher a que você quiser. E aí ela tem várias, ela tem mais do que eu até. Que eu gosto de básica, preta, bege. Acabo sempre usando as mesmas, né? Gosto daquelas bolsonas sacolas que são grandes, cabe bastante coisa. Geralmente mãe carrega bastante coisa, né? Olha só como vai ficando, tá vendo a diferença desse lado e desse? Vou terminar aqui, até aqui, tá? O último que eu vou fazer vai ser aqui, ó, embaixo, nesse daqui. Eu volto com vocês para dar continuidade aqui na subida. Terminei de passar. Olha só, eles ficaram meio apertadinhos, então eu sugiro que você corte 90 centímetros, porque 70 foi pouco. Quando você terminar, você pode esconder a pontinha assim e não vai desmanchar. Se você ficar mais segura, com uma colinha, pode passar a colinha. Aqui do lado, olha, ele sobrou bem pouquinho desse lado. Talvez eu vá refazer até com um fio maior para ele dar um melhor acabamento aqui embaixo, tá bom? Ficou assim, ó, mais apertadinho. E eu queria que ficasse maior os meus pontos. Tá vendo? Ó, quando você ajeita, ele fica mais larguinho. E dá um acabamento melhor. Não desistam, olha que graça. Essa daqui é a nossa base pronta. Desse lado ela está assim, porque agora nós passamos este fio aqui. Antes eu não mostrei pra você. Ela fica com uma trama bem bonita do outro lado também, tá bom? Então vamos iniciar aqui a próxima carreira. Vou tirar o meu marcador que indica o meu primeiro ponto aqui. E vou seguir fazendo os pontos normalmente. Então fiz aqui, olha, os aumentos e no próximo vão vou trabalhar o primeiro ponto da próxima carreira, que é a terceira carreira e é a carreira da subida da nossa bolsa. Então, este ponto é o primeiro, eu gosto de marcar ele só pra gente não ficar perdida, né? Não ficar perdidos. E vamos seguir fazendo, tá? Segue fazendo. Eu vou te mostrar como que eu vi as russas trabalhando esse ponto. Se você achar que você consegue, elas fazem bem rapidinho o ponto, né? Virando a agulha de um jeito e faz o ponto sem tirar. Então, eu faço isso. Mostrei para vocês como trabalho o ponto. E a gente solta a agulha, né? Para puxar ele, certo? Desse lado ou desse, tanto faz. O importante é passar essa laçada por dentro daquela. Como elas fazem? Vou tentar mostrar. Elas fazem assim, puxa a laçada e elas não tiram a agulha do lugar. Elas fazem assim, ó. Pega o gancho e sobe com ele. E com a pontinha da agulha, elas passam o ponto por dentro desse, desliza a agulha e tá com seu ponto pronto, sem tirar a agulha do ponto. Aí ele fica bem perfeitinho, né? Ó, vou fazer mais um, se vocês acharem que consegue, boa sorte, é só fazer, porque é mais rápido, tá bom? Ó, passa normal o seu fio pelo ponto para trabalhar. Só que agora, na hora do fechamento, ela não tira a agulha. Ela vem, ó. Deixa eu tirar aqui de trás, não gosto de distrações. Puxou, né? Ela vem, ó. Puxa o gancho. Com a pontinha da agulha, ela leva ele para lá. Volta deslizando o gancho. E fecha aqui. E olha que incrível, você consegue ver a diferença? Eles ficam perfeitinhos, né?
Eu tô treinando, então enquanto eu falo pra vocês, faz daí que eu faço daqui, eu tô treinando porque ele sai mais rápido e sai mais perfeitinho, tá bom? Então, só tô mostrando pra vocês aqui, ó, que como vocês veem aí nos vídeos, elas fazem bem rapidinho. Você fala, o que que ela fez com a agulha? É uma mágica. Mas não é. É o jeito que elas fazem o pontinho delas aí, né? Ó, mais um pra vocês. É que se eu fosse fazer todos assim no vídeo, fica bem complicado, né? Essa agulha passando pra lá e pra cá. Então, eles vão ficando assim. Vamos fazer mais um. Do jeitinho da gringa. Hã? Aqui o fio dá uma torcida, não tem problema. Ele fica até mais aparente para quando você vai trabalhar na próxima carreira. Dependendo do ângulo que a agulha desce, né? Então, de novo. Só que agora eu vou fazer da nossa forma usual para você não esquecer. Se você achou muito complicado do jeito da gringa, tira da agulha, vem aqui pela frente ou por trás, tanto faz. O importante é que você passe a laçada por dentro do ponto, tá? E agora não tem aumentos nas laterais, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Entre os nossos aumentos tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e segue fazendo normalmente. Ponto sobre ponto, eu vou fazer a minha volta. E quando chegar aqui, eu venho com vocês para mostrar como está ficando a subida, tá bom? Então, essa é a nossa primeira carreira de subida da nossa bolsa. Agora, dá para eu mostrar para vocês o tamanho da base, né? Que aqui começou a subida dela. Então, a nossa base ficou com 23. Lembra que eu falei que eu queria que ela ficasse com 22? Tá ótimo com 23, tá? E, de assim, eu vou considerar aqui, ó, porque ali já é a subida. Ela ficou com 8 mesmo, tá? 8 por 23 centímetros a nossa base mediu. Segue fazendo. Quando der toda a volta, eu venho com vocês finalizar e iniciar a próxima carreira para mostrar como está indo a nossa subida, tá bom? Até já! Eu voltei aqui para mostrar a lateral que eu trabalhei, então, lembra que eu falei, ó, um ponto entre os aumentos, tá bom? Normal. Um ponto para cada vão, normal. E olha como ele já subiu, ó. Já fez a curvinha para subir, tá bom? Vou seguir fazendo e volto com vocês lá do outro lado no marcador. Eu fazendo aqui, toda animada, olhando que lindo que está ficando, conforme vai subindo, né? Vai ficando mais bonito. Faltava pouquinho, ó, para eu chegar no final. E olha o que eu vi aqui. Gente, eu comi bola. Eu comi um ponto. E se isso acontecer com você, tem que desmanchar, tá bom? Senão a nossa bolsa fica torta. Aí, eu vim mostrar pra vocês, é claro que eu não ia deixar passar, ia falar. Queria mostrar pra vocês como eu comi bola aqui. Aqui é até onde eu vou desmanchar, né? Então, vou marcar aqui com a minha agulha pra eu não desmanchar mais. E ele não é simples de desmanchar, né? Não briguem comigo. Se você errar aí, ó, você tem que puxar um fio por vez, um ponto por vez, ó. Ele não é fácil de desmanchar. Se você puxar forçando, igual a gente faz com os outros trabalhos, forçando a maneira de dizer, né? Só ir deslizando a linha assim, ó. Ele vai ficar apertado e não vai desmanchar direito. Vai ficar um nó. Se você puxar, ele vai fazer isso, ó. Um nó, não vai desmanchar. Então, a gente tem que ir puxando um por um, com muita calma e paciência. Ó, minha agulha até saiu do lugar aqui. Tô sem o marcador, tá do outro lado, o outro. Mas rapidamente eu já cheguei. Então, como vocês sabem, eu gosto de mostrar os erros também. Eu pulei esse ponto, desmanchei com vocês, para vocês
também terem a paciência. Se ocorrer com vocês, vale super a pena. Então eu vou continuar de onde eu errei, vou fazer toda a volta e quando chegar aqui no final da carreira eu volto com vocês, tá bom? Até já, faz bem bonito assim. Olha, eu não cheguei ainda no final, mas eu vim trabalhar essa lateral aqui com vocês, para vocês não ficarem confusos. Então eu fiz um ponto aqui, ó, que é sempre entre os pontos, né? Um ponto entre os pontos, sempre. Então desse daqui, eu vou nesse aqui que tá longe, porque é o ponto da lateral, mas é isso mesmo, tá? Então eu vim mostrar pra vocês, porque como vai ser a subida e não tem aumentos, ele já vai fazer uma curva de subida, né? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que como é o início da nossa subida, ó, daqui já vem pra cá. Então é entre os pontos, né? Eu vim falar pra vocês que como já é a subida, então pra você escolher uma forma que você vai fazer, vai ser desse jeito, pegando aqui, como eu expliquei inicialmente. Vai ser do outro jeito, pegando do outro jeitinho que eu ensinei, assim. Tanto faz, o ponto não vai ficar diferente no sentido de mudar a trama. Porém, ele pode ficar diferente de que forma? No seu tamanho. Então, se você ficar fazendo de várias formas, esse é o terceiro jeito que eu ensinei, ó. Que é o jeito da gringa, né? Fazer, que ela só desliza a agulha. Então, encontra o seu jeitinho de fazer essa trama, tá? O próximo já é o primeiro ponto lá que nós vamos trabalhar da próxima carreira. Encontra um jeitinho de fazer essa trama e faz uma constância, tá? O que eu quero dizer? Faz somente de um jeito para que a sua subida fique perfeita, tá bom? Eu também eu fiz da outra vez, né? Deste jeito aqui, ó. E eu tô gostando de fazer do jeito russo, que é mais rápido. Então eu vou subindo para ver se vai ficando os pontos iguais. E espero que você tenha entendido, tá? É para você seguir uma constância. Então fazendo igual para o seu ponto subir igual. E vamos marcar aqui o primeiro ponto que eu esqueci, que é esse aqui, ó. Eu esqueci de marcar, só pra gente saber, né? Na contagem das nossas carreiras. Nem precisa ficar tirando ele mais agora, ele tá na segunda carreira. É só para marcar o início dela e aí nós vamos contando, né? A partir desse aqui, eu vou voltando com vocês, mostrando como está ficando a minha subida e dando as coordenadas de quantas carreiras nós faremos nesta bolsa, tá? E aí, depois os detalhes de aplicar a alça, fazer ou não o fecho. Nessa altura do vídeo eu já vou escrever aqui para vocês, que eu vou saber se fiz ou não um fecho para esta bolsa, né? E ela tem algumas informações, além dessas alças de pulseira, também tem a alça longa de corrente, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida, depois de pronta que eu vou ver se farei ou não um fecho para ela, ou ela ficará aberta mesmo, como geralmente eu faço a maioria das bolsas. Nem todas eu coloco imantado, tá bom? Alguns modelos não são necessários. Então, vou seguir fazendo aqui do mesmo jeito. E o trabalho até a subida será feito igual. Então, é só ir seguindo, fazendo ponto sobre ponto, né? Não tem fechamento e início de carreira. Você vai numa sequência, tá bom? E aí depois, quando eu falar pra você quantas carreiras nós vamos trabalhar até finalizar, é óbvio que eu vou vir finalizar junto com vocês no último ponto, né? Enquanto isso, eu vou fazendo daqui e você faz daí. Dá uma pausadinha e segue fazendo bem bonito.
Deixa eu fazer aqui mais um ponto com vocês. E me conta nos comentários, tá bom? Se você tá tendo dificuldade, qual forma você escolheu de fazer? Da primeira, da segunda ou da terceira. A primeira é aquela que a gente pega pela frente. A segunda é aquela forma que a gente pega daqui de trás com a agulha. O importante é pegar com o gancho e trazer o fio para dentro do outro fio, né? Um ponto para dentro do outro ponto. Ou se você conseguiu fazer do jeito que a gringa faz, se você gostou, me conta. Eu tô curiosa, tá bom? Depois eu quero ver quem fizer aí esse modelinho. Eu quero ver, vem me mostrar lá no Instagram, tá bom? Olha, me atrapalhei aqui fazendo do jeito da gringa. Mas o importante é que o ponto saiu, certo? Tá bom? Então faz bem bonito e eu já volto com vocês. Pessoal, então cheguei aqui, nem vou tirar o meu marcador. Aqui é só pra gente saber que é o início da carreira. Vou seguir fazendo, né? E eu tava aqui fazendo e pensando do vídeo que eu vi da gringa, né? Dela fazendo esse ponto. E me ocorreu, gente, eu não tenho agulha de ponto tunisiano aqui. Mas eu acho que a agulha dela é aquela de 2 pontas. Por isso que ela consegue fazer tão rápido, né? E depois eu vou confirmar para ter certeza. Se for, eu vou comprar uma agulha dessa pra mim. E se eu conseguir ver sobre isso, eu falo aqui no vídeo antes pra vocês, ou escrevo aqui na tela, tá bom? Quando eu pesquisar, se eu descobrir algo, eu venho falar pra vocês. E agora, o que eu vim falar pra vocês, além de mostrar que nós terminamos mais uma carreira, estamos subindo outra. Essa daqui é a forma que eu achei mais confortável de fazer os meus pontos. E o jeito que eu mostrei, com a agulha virando, eu acho que eu que acabei de inventar aquele jeito lá. Ele é um pouquinho mais rápido, mas a gente pode se perder, porque às vezes a agulha enrosca aí, né? Então, desse jeito aqui, ó. É um jeitinho mais rápido, porque você não tira a agulha, né? Não sei se essa aula ficou meio atrapalhada, eu peço desculpas, no sentido de que ficou engraçado, né, algumas coisas, pelo menos pra mim. Mostrar as diferentes formas de fazer o ponto, os erros aqui das gravações, que eu acabei não tirando aí, os erros que eu mesma cometi, mas eu gosto de mostrar pra vocês, já falei isso, né? E aí, como essa aula, essa trama vai assim, do início ao fim, eu vim fazer um pouquinho aqui com vocês, essa próxima carreira, e dar as coordenadas, tá bom? Eu vou fazer aqui uma média de umas 8 carreiras, eu acho. Por que eu acho? Primeira vez que eu tô fazendo, né, este formato de bolsa oval, tá? Olha como tá ficando. E eu quero a subida dela com 15 centímetros, então eu vou deixar ela assim, vou medir com a minha fita a partir da base assim, e quando der 15 centímetros ela já está pronta. Eu tô calculando umas 7 ou 8 carreiras, além das que eu já fiz até aqui. Então, dependendo do fio que você estiver utilizando aí, também vai dar diferença no número de carreiras, tá bom? Se o seu fio for mais fino, ou se for um outro tipo de fio. E por falar nele, eu quero recomendar bastante o fio Premium. Eu adorei. E para esse ponto aqui, ele é melhor do que o que eu usei, que foi um fio de lycra grosso. Eu ainda não fiz esse ponto com fio de malha, mas eu adorei fazer com fio Premium, tá bom? Eu acho que eu não concluí no início do vídeo, não concluí por que eu prefiro o fio residual. Porque ele é sustentável, tá? O fio Premium aqui, por que ele é mais caro?
porque ele é produzido para este objetivo. E o fio de malha residual, que nós chamamos residual, né, a diferença entre o premium e o residual, é o que o residual eles são sobras da indústria têxtil, tá? E aí, aquelas sobras faz o fio. Então, aquele fio foi feito para nós trabalharmos e ele não foi para o lixo, né? Ele não poluiu aí o meio ambiente, como era feito antigamente. Então, não usava tanto, usava para outras coisas as sobras da indústria têxtil, mas agora usa praticamente todas as sobras para produzir os fios, né? O fio de malha está super em alta, você vê que você encontra aí no Brasil inteiro e no mundo também. Como todo mundo, todas as crocheteiras do mundo inteiro estão utilizando. Como alguns fios não são tão boas a qualidade, porque vem com emenda, ou às vezes a espessura é diferente, então eles resolveram produzir o fio premium. Porque aqui ele faz o tecido para cortar, né? Então aí o corte dele é assim, do início ao fim. E aí ele fica mais caro por esta razão, tá bom? Não diminuindo o fio residual que tem, por exemplo, os que eu uso, que são os fios da Dri, de ótima qualidade. Obviamente que às vezes você vai encontrar uma emenda, mas é simples de resolver, já mostrei aqui para vocês também nas aulas, né? Se ocorre isso, não é um problema, ele é mais em conta e o trabalho fica tão lindo quanto o fio premium, tá bom? Essa bolsa sobe super estruturada, não sei se você consegue perceber. Deixa eu tirar aqui a agulha, que agora eu vou seguir fazendo daqui, você daí. Eu quero mostrar como está ficando, porque agora é só subida, não tem aumento, não tem nada. É a mesma coisa, vai subindo, ficou uma canoinha, tá vendo, ó? Cuidado para quando você fizer os pontos da lateral, você não deixar ele curto, deixa ele bem alongado, para sua bolsa não fechar assim, tá? Ela tem que subir reta, ok? Então, vou fazer daqui minhas carreiras até alcançar 15 centímetros de altura. Você faz daí e na volta eu vou aplicar com vocês as nossas alças, a de pulseira e a alça de corrente, que também nós vamos trabalhar aqui um crochê nela. Então, até já! Voltei, gente. Olha só. Eu fiz a medida aqui da altura, tá quase chegando nos 15 centímetros, na verdade tá 14,5. Então, eu vou finalizar junto com vocês a última carreira. Desde aqui, onde nós paramos juntos, eu falei que era pra gente seguir fazer mais ou menos umas 7 carreiras, se eu não me engano. E aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até agora. Então, na verdade, a partir da nossa marcação serão mais 9 carreiras com este meu fio, tá bom? Contando desde a base, então, aqui tá aquele detalhe que nós fizemos com o fio solto. Essa carreira aqui, ó, esse ponto dessa carreira, ele corresponde a um lado da base e esse aqui corresponde ao outro lado. Então, vamos contar a partir daqui a subida da bolsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu estou fazendo aqui, depois da minha base, 11 carreiras, sendo que esta última eu vou fazer junto com vocês para fazer a aplicação da nossa meia-lua de ambos os lados, para aplicar nossa alça depois. Esse ganchinho, que ele vai servir de fechamento dentro da bolsa, e esse outro aqui, que também faz parte do fechamento. Ele é igual ao da minha alça, mas você também pode utilizar um desse circular, se você tiver, ou até aqueles para chaveiro, tá bom? Então, a partir daqui, esse daqui é o final da nossa carreira, né? Então, a partir daqui, nós vamos localizar o meio, tá bom? O meio aqui da minha bolsa, deixa eu ver. Nós vamos ter aqui as laterais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui é o meio da minha bolsa. Eu vou tirar o meu marcador e vou colocar aqui no meio.
para saber onde eu vou aplicar o meu ganchinho ali. E também eu vou conferir aqui, tá dando 25 centímetros de largura, ou seja, 12,5 é o meio da minha bolsa, então a minha marcação está correta. Vamos seguir fazendo. Como que você tá aí conseguindo fazer o ponto? Vai me contando. Já se acostumaram? Olha, eu já me acostumei bem com ele e eu tô fazendo daquela forma que eu ensinei inicialmente para vocês. Eu fiz só uma ou duas, essa é a segunda bolsa, se eu não me engano, uma da aula, uma segunda ou terceira bolsa com esse ponto. Então a gente tem que ficar cuidando ali para que ele fique com a sua dobrinha para trás, né, quando a gente traz o nosso fio, né? Senão ele não vai ficar com essa aparência lisa. Aproveitando enquanto eu estou aqui fazendo um pouco dos pontos com vocês. Não deixe de curtir aqui o meu vídeo, a minha aula, se você gostou desta aula. Compartilha com as amigas crocheteiras, compartilha nos grupos. Deixa seu comentário, se você tiver alguma dúvida também, eu vou estar te respondendo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque as notificações são importantes, né? Se você gosta das aulas, quando eu coloco a aula, o YouTube já te avisa que tem aula nova. Então não tem uma frequência de postagem de tantas aulas por mês ou tantas por semana. Não tenho essa frequência assim, por enquanto, uma agenda, né? Vamos dizer assim. Então é importante você marcar as notificações do sininho que você vai ser avisado, tá bom? Então chegamos aqui no centro. Olha, eu vou pegar esta peça que eu vou colocar ela aqui dentro da minha bolsa. Então, olha, eu vou colocar ela, eu não vou trabalhar ela do lado de fora, eu vou trabalhar ela do lado de dentro. Então, onde eu vou pegar o meu ponto, eu vou passar por dentro dela, a argolinha aqui, tá bom? Apenas em um dos pontos. Eu vou tirar aqui também já o meu marcador para não me atrapalhar. E vou fazer o ponto normalmente aqui, tá? Ela já tá presa apenas por um ponto ali, já é o suficiente. Olha só, ela ficou presa lá dentro, tá certo? Lembra que eu falei que eu não sabia se eu faria um fechamento ou não? Então, eu resolvi não fazer um fechamento do lado de fora, porque essa bolsa, ela tá ficando tão especial que eu quero que esse ponto apareça bem, que não tenha nenhuma aba mesmo para ela, né? Aí vamos seguir fazendo. Quando chegar lá do outro lado, quando chegar, aliás, aqui na nossa lateral, então nós vamos aplicar a meia argola. Vou fazer aqui esses pontos que faltam, ó, como ele é um pouquinho demorado, quando eu chegar aqui eu volto com vocês para aplicar a meia argola, tá bom? Então eu cheguei, olha, na minha lateral, só tô aqui com a minha argolinha aplicada no meio, que nós fizemos juntos. Tô na minha lateral aqui, então por 2 pontos laterais eu vou trabalhar a minha meia argola também do lado de dentro da minha bolsa, tá bom? Então não quero que fique aparente. Por quê? Deixa eu fazer aqui com vocês, eu já explico o porquê que eu escolhi fazer desta forma. Então, olha, lá dentro você vai posicionar sua meia argola, ou se sua argola for redonda também serve, tá bom? Posiciona ela assim e você vai passar o seu ponto por dentro dela também. São 2, tá bom? Então, normalmente faz o seu ponto aí. Deixa eu só arrumar o meu aqui, ó. Quando você faz assim, ele já dá uma ajeitada. Então, um ponto dentro da argola, olha. E o segundo agora, tá? O segundo, ó.
Introduz, vai lá, passa por dentro dele, ó, da meia argola. E traz o seu fio, ó, por dentro, tá vendo? Então, 2 já são o suficiente para segurar a sua alça, tá? Deixa eu arrumar aqui com vocês o meu pontinho. E olha, quando agora nós vamos trabalhar do outro lado, ela ficou lá dentro, né? Ó, todas lá dentro. Vamos fazer aqui esse ganchinho que vai segurar aquele ali para fechar. Nós vamos também aplicar ele aqui no meio, então, na direção. Você pode tanto medir com a fita métrica. Eu perdi o meu marcador. Vou pegar ele aqui. Então, pudera, né? Meu marcador amarelo tava em cima desse trabalho amarelo, por isso que eu não tava achando. Eu já coloquei ele, a marcação, olha, na direção do que está lá dentro. E agora eu vou continuar trabalhando meus pontos normalmente. Essa é a última carreira. Quando chegar aqui, eu venho com vocês para aplicar esta peça, o meu mosquetãozinho, tá bom? Até já! Então, eu cheguei na minha marcação e aí, lá do lado de dentro, eu vou posicionar, tirei aqui o meu marcador, ó, vou posicionar, vou pegar a minha agulha menor, porque para conseguir passar por dentro o meu fio, ele é pequenininho, a minha agulha não passa, ó, essa agulha 10 é muito grande. Então, com minha agulha menor, eu vou trazer o meu fio passando por dentro do meu mosquetãozinho, olha, tá? Posicionou no lugar do ponto, mosquetãozinho. Pode ser o tamanho que você quiser, claro, não pode ser muito grande, tá bom? Mas esse meu aqui é pequenininho. O fio passou por dentro dele. Agora eu vou pegar minha agulha novamente, maior. Erguer o meu fio aqui. E finalizar o fio, finalizar o ponto. Então, quando eu finalizei o ponto, olha só. Uns ficam mais largos, outros mais fininhos, né? Não esquece que depois você pode ir ajeitando assim com a sua agulha os seus pontos, tá vendo? Ó, ele já ficou mais largo. Então, ele ficou lá dentro, olha, na posição de frente com o outro, para fechar, perdão, 2 vezes eu bati na câmera, para fechar assim com vocês, olha, para fechar, ter o fechamento lá dentro da bolsa, tá? Era isso que eu queria, porque eu não quis colocar um imantado nesta bolsa para ela não fazer isso, para ela ficar abertinha assim mesmo, ok? Então, agora eu vou seguir fazendo os pontos. Quando chegar aqui, eu venho aplicar a minha outra meia-lua com vocês, tá? Até já! Então, olha só, cheguei aqui no final, na lateral, que são os últimos pontos. Trabalhar da mesma forma. Ele lá dentro. E fazer o meu ponto passando por dentro dele. E o 2. Aí aplicamos todas as peças lá dentro. Só para concluir, então, eu falei que porque eu prefiro lá dentro, não sei se eu respondi, para que não mude a estética, né, da bolsa. Eu quero que ela fique toda aparente, sem que as ferragens apareçam, a não ser a nossa alça. E também já expliquei desse daqui. Agora eu vou finalizar com vocês e fechar. Então, olha, já aplicamos, né, todas as nossas pecinhas lá dentro.
Agora nós vamos dar o acabamento de borda da nossa bolsa. Então eu tirei o marcador daqui, mas lembra que desse lado estava o marcador, é onde termina, tá, a nossa carreira. Você vai vir aqui, olha, de onde você fez o último ponto. Até preciso arrumar esse daqui, que ele tá meio frouxinho. E vai introduzir a agulha aqui, tá? E vai pegar o seu fiozinho, sua laçadinha de trabalho, ó. E trazer ela pra frente. Tá? E é importante também deixar o fio naquela posição correta pra gente fazer a pegada em cada ponto, ó. Nós vamos fazer em cada vão, entre os pontos. O nosso ponto baixíssimo. Para dar aqui o acabamento na borda da nossa bolsa. Vai ajeitando o seu fio para deixar ele na posição correta de trabalhar. E vai fazendo ponto baixíssimo, tá? Um em cada ponto, um em cada vão, e vai ficar com esse acabamento, ó. Eu vou dar a volta toda, então, olha, passa por cima do seu ponto principal e pega no outro. Vou arrumar aqui meu fio. Vou seguir fazendo meus pontos baixíssimos por toda a volta, e quando chegar aqui, eu venho fazer o fechamento junto com vocês. Cheguei no final. Então, aqui tá aquele último ponto que nós trouxemos para cá, laçadinha, e iniciamos o primeiro ponto baixíssimo. Pode cortar o seu fio. 10 centímetros é o suficiente para fazer o acabamento. Então, feito aqui o seu ponto, antes do último ponto, o seu último ponto baixíssimo, já pode puxar ele assim, com a agulha menor. Você vem aqui no primeiro ponto baixíssimo e vamos fazer um fechamento invisível, desta forma. Leva seu fio lá pra dentro, vai puxando ele lá pra dentro, para você arrematar. Aqui dentro, ó, para não ficar um bolo aqui onde nós fizemos a aplicação da nossa meia-lua, vamos trazer o fio mais para baixo. Aí aqui embaixo você faz um nozinho de segurança, deste jeito aqui, ó. Pode apertar, depois vem e passa seu fio por uns 2 ou 3 pontinhos assim. Esconde ele. E pode estar seguro que não vai desmanchar. Vou ajeitar aqui. Vou pegar as minhas alças para fazer a aplicação junto com vocês. Então, olha só, apliquei já uma alça e vou fazer a outra junto com vocês aqui. Cortei uma fita de 30 centímetros, um pedaço do meu mesmo fio. Com o auxílio da agulha menor, nós vamos fazer um acabamento bem simples e rápido. Então, localizou o meio, você viu que eu já apliquei aqui. Localiza certinho o centro da sua bolsa, que é onde você fez as aplicações aqui dentro, tá? Para você se basear. E aí, você vem com a sua peça, que pode ser argola ou a alça que você for aplicar. Se ela for pequena, você pode fazer desta forma que eu estou colocando aqui, bem acima da base. Se for grande, você pode aplicar ela desta forma, com pontos baixíssimos, tá bom? Eu vou apenas passar aqui as laçadas, então eu quero que o meu fio passe por dentro, sem interferir no acabamento. Olha aqui o acabamento, ó. De que forma, né? Então, vai pegar um ponto entre um ponto e outro e vai passar o fio.
cuidando para que ele fique com o acabamento certo. Passa por dentro da sua alça, assim. Joga essa ponta para dentro e nós vamos fazer 3 voltas. E aí é importante que tanto você passe o seu fio onde não tá o acabamento, esse aqui, ó, para não interferir nos pontos, e também aqui para não interferir no acabamento de fora. Você vai levar 3 vezes o seu fio, apertando ele. Uma. E vamos ver o ponto certinho onde nós estamos pegando, para que não aconteça isso, não vá por dentro do ponto de acabamento, tem que ir por fora. 2. E mais uma. 3. Vou passar 3 vezes, pode apertar bem, tá? Antes de você arrematar, veja se a posição está correta. Depois lá dentro, o arremate. Eu não vou fazer nozinho de segurança, nada. Eu só vou passar a fita aqui entre os pontinhos, olha, para não mexer no acabamento, como eu disse. Traz ele para dentro e leva o seu fio passando pelos pontos. Eu fui passando o outro até acabar o tamanho do meu fio e depois no final você cola a pontinha. Ele não vai soltar. A não ser que seja um fio muito mole. Esse daqui, apesar de macio para trabalhar, ele é bem resistente. Então, eu fui passando e apertando assim, ó. Veja que quando eu puxo, ó, mexe a alça, aperta. Então, você deixa, mede aí no formato que ela vai ficar, vê se está correto. E se ela está ficando firme, olha, como a minha está, tá? Aí eu vou conduzindo aqui, pelos pontos, escondendo até o meu fio acabar. E aí, se você achar que tem perigo de soltar, porque nós não fizemos nenhum nó, você cola a ponta do seu fio, tá? O importante é esconder ele de forma que não mexa na estrutura e nem no acabamento da sua bolsa. Mesmo na parte de dentro eu acho importante. Então, olha, apliquei, não mexeu nos pontos, não mexeu no acabamento e ela tá bem firme aqui. Eu ainda não vou mostrar finalizada para vocês porque nós vamos trabalhar os pontos agora da outra alça, tá bom? Vou ajeitar aqui e já volto com vocês. Voltei. Vamos fazer a nossa alça. Nesse caso, como eu escolhi fazer parte de corrente e parte de crochê, e ela tem 25 centímetros, tá? Então, aqui a minha alça de corrente tem 2 peças de 25 centímetros cada uma. Eu vou pegar o meu fio, como ele é uma fita, né? Eu não vou trabalhar ele dentro com pontos. Eu vou trabalhar um passamento. Então, eu separei aqui um tamanho, olha, de 60 centímetros. Não vou cortar, tá bom? Apenas marquei só pra falar pra você o tamanho, mais ou menos. Porque eu vou passar ele assim, ida e volta. Então, eu coloquei o marcador aqui, ó, pra mostrar onde eu tenho que parar quando ele alcançar a parte de baixo. Eu vou fazer e vocês vão entender. Eu vou começar daqui, tá? Então, aqui está o meu mosquetãozinho. Eu vou começar a aplicar a minha fita, o meu fio daqui, passando por dentro de um e de outro, intercalando assim. Então, quando um vem pela frente, o outro vai por trás, fazendo tipo um trançado ou um zigue-zague. Tá vendo, ó? Passando a fita assim e assim. Só passando mesmo, porque ela já é grossinha.
E se eu trabalhar um ponto, eu escondo um pouco da minha corrente. Eu não quero isso. Você vai ver como fica um efeito bonito também, apenas passando o fio por dentro dela. Quando chegar aqui, então, eu vou alcançar lá na minha marcação, ó, puxando ela assim, puxando a fita, né, para ter uma sobra para subida. Eu vou alcançar a minha marcação, que é aqui. Então, parei aqui de puxar a minha fita, ó. E aqui eu vou passar ela por dentro do meu mosquetão. É bom porque isso vai trazer uma firmeza para minha alça. Com a agulha menorzinha aqui, você viu? Passar por dentro dele também. E voltar fazendo o mesmo caminho. Que eu quero que o meu fio volte pra cá para eu trabalhar os meus pontos, tá bom? Então, daqui eu vou voltar passando novamente a fita, olha. Então, quando eu passo ela por aqui, por cima de um lado, eu venho no outro por baixo. Exatamente igual eu fiz do outro lado, tá bom? Se você passar tudo por um lado só, vai ficar diferente, tá? Não vai ficar tipo um trançadinho. Faz diferença, tá bom? Então, de um passadorzinho você passa por cima e do outro por baixo. É bem simples, é bem rápido. E passa em todos, tá? Um a um. Eu passei já, ó. Aí eu vou puxar e esticar bem a minha corrente para que ela fique na posição correta. E olha como você já consegue ver o efeito lindo que fica, tá? Aí aqui nós vamos trabalhar a alça em pontos agora. Vou tirar daqui meu marcador. Aí ficou assim, esse fiozinho sobrando, não tem problema. Depois nós vamos arrematar. E aqui, olha, nós vamos trabalhar o fio, né, que tá saindo lá do meu rolo, com a nossa agulha que trabalhamos com a bolsa mesmo. Então, a gente vai trazer o ponto baixo por dentro dessa pecinha com o fio, tá passando por cima. Se você tentar puxar desse lado, vai dar errado. Então, você tem que estar nessa posição, vai lá e traz o fio para fazer um ponto baixo. Depois, não precisa ser apertado, pode ser folgadinho, tá bom? Depois, ainda aqui, vamos fazer mais um ponto baixo. Fecha eles. Então, nós temos agora 2 pontos baixos aqui na agulha. Eu vou trabalhar aqui um ponto bem simples, bonito, que vai combinar bem com essa peça. Eu já ensinei ele aqui no canal. Acho que na bolsa rosa. Então, agora nós viramos, olha, vira o seu trabalho assim. Então, o seu ponto vai ficar torcidinho mesmo, já que a sua agulha vai se manter no mesmo lugar. Olha, vira assim, aí você vai pegar este ponto aqui, ó, esse pontinho, essa laçadinha, e essa aqui de baixo, ó. Então, você vai ficar com 3 assim na agulha. E vai puxar a sua laçada por esses 2 aqui apenas, ó. Puxou pelos 2, ergue a sua laçada na altura da agulha. E vai fechar aqui, esses 2, tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer por toda a alça. Agora, você vai virar novamente, vira. Quando você vira, você tem essas 2 alcinhas aqui, ó. Então, já deixa a sua laçadinha um pouquinho alta. Pega essas 2 aqui. Pegou as 2? Fecha elas, fecha as 2 apenas. Ergue a sua laçada na altura da agulha e aí você fecha essas 2 aqui.
tá? Então, vai ficando assim. Vou girar novamente, viu que só o trabalho gira? A agulha fica no lugar e a laçada também, ó. Gira o seu trabalho assim, a parte de trás. Vai visualizar duas alcinhas, vamos pegar elas. Quando a gente pega as duas, nós ficamos com 3. Então, você vai puxar o seu fio de trabalho e vai fechar 2. Fecha 2, fica com 2, sempre erguendo a laçada. Para a sua alça ficar do mesmo tamanho, senão ela vai ficando gordinha, magrinha. Então, é importante manter a técnica de erguer a laçada. Fecha esses 2. Fica com 1. É simples, é uma repetição. Aqui nós terminamos o ponto, e aí quando fica com 1, significa que você tem que fazer novamente o outro ponto, girando o seu trabalho. Tá? Quando você gira, você visualiza duas laçadinhas aqui, deste lado à sua esquerda. E aí, se eu colocar essa aula para canhoto também, então vai ser o lado direito, né? Por isso que eu não gosto de falar direita e esquerda, mas deste lado temos duas laçadinhas. Então, pega aqui, ó, 1, 2, ok? E vai fechar com seu ponto. E vai erguer a laçada novamente. Tem 2, então vamos fechar, ficar com 1, para que a gente inicie novamente o ponto. Parece difícil, mas é bem simples, olha. Sempre que eu tô com uma laçadinha na agulha, eu terminei o ponto, então vira para fazer novamente. Pega as duas laçadinhas aqui, deste lado, fica com 3. Vamos fechar elas, 2 apenas, e ficar com 2 novamente. Vamos fechar essas 2. Quando eu fico com uma laçada, então é o momento de virar o meu trabalho. E aí, pego as duas laçadinhas deste lado, sempre da outra mão, que eu não estou trabalhando com a agulha. Vamos fechar essas duas, erguer a laçada e fechar novamente, ficar com uma. Agora é a vez de virar e fazer novamente. Esta sequência até o final. Olha como ela vai ficando. Desse jeito. Olha que lindo esse desenho, tá? Vou fazer mais uns 2 aqui para vocês verem que desenho lindo que ele vai ficando, essa alça. E aí, nós vamos trabalhar ela por 70 centímetros, tá? Por quê? Eu já tenho 25 de cada lado de corrente, somando 50 centímetros. Com mais 70 que eu vou fazer de crochê, eu vou ficar com essa alça, que é uma alça tiracolo, com 1,20 m no total, tá bom? Então, olha só que linda. Se ficou complicado, é só você voltar no momento aqui que eu iniciei, para você entender. É bem fácil de fazer, tá vendo? Que efeito lindo! Eu vou fazer 70 centímetros desse trabalho. Quando eu terminar o tamanho, então não sei quantas carreiras serão, mas é bem rapidinho, tá bom? 70 centímetros, eu volto para fazer a aplicação do outro lado com vocês, tá bom? Faz bem bonito daí que eu faço daqui. E até já! Voltei, olha só, a minha alça já está pronta. Eu acabei deixando ela com 60 centímetros, tá bom? Pode fazer com 70, não tem problema. Se você quiser ela um pouco maiorzinha, ela ficará com 1,20 no total. A minha vai ficar com 1,10 aproximadamente. Então, quando estiver aqui no último ponto, você vem com a sua corrente e passa aqui a sua agulha por dentro para fazer a laçada e fechamento já junto com a corrente assim. E, mais uma vez, fecha. Eu já cortei aqui o meu fio do tamanho que eu preciso e vou fechar desta forma, tá? Só para prender ele aqui. E vou fazer, aqui você vai cortar no tamanho, o dobro do tamanho da sua corrente, né? Uns 50, 60 centímetros mais ou menos. E vai fazer a passagem agora do fio por dentro das correntes. Com as mãos mesmo, eu vou passando assim. Lembra, né? Quando eu fiz do outro lado? Fui passando com as mãos, de um lado do outro.
para um lado. Como se fosse fazer um trançado, né? Que nós vamos trabalhar 100 pontos aqui, apenas passando por dentro da corrente, até chegar lá embaixo no nosso mosquetão, igual fizemos do outro lado. Quando chegar lá embaixo no mosquetão, nós vamos passar por ele também. Eu passei errado aqui, ó, vou desfazer, porque a gente passa de um lado e do outro. Deixar assim para você ver melhor. De um lado e o que vem de lá do outro. Uma para lá e uma para cá, certo? Aí vai ficar assim. Agora nós passamos aqui por dentro do mosquetão. Deixa eu ver se dá para fazer com a mão. Dá, nem precisei da agulha. E olha, tá vendo? Vai o espaço que você voltando ainda vai sobrar um pedaço pro seu arremate. E agora, ó, de onde você entrou com o fio, você vai o contrário, tá? Então, por aqui. Depois aqui. Vou fazer a mesma coisa na volta. E eu gostei de passar assim, apenas passar, sem trabalhar o ponto na minha corrente. Porque assim ela fica bem mais aparente, olha. E dá um efeito bonito. Vou passar até aqui, ó. Mesma coisa, tá? Vou vir até aqui e já volto para arrematar com vocês. Então, ó, já passei todinha ela, de um lado do outro. Quando eu chegar aqui, eu vou trazer o fio por dentro dos pontos, para esconder, tá? Então, para não mudar a sua trama e não aparecer, é importante que quando você passe a agulha no meio dos pontos aqui, ó, você não veja a agulha. E do outro lado também, ó lá, como eu tô vendo lá, ó, ela, então eu tenho que ir por um lugar onde eu não vejo a minha agulha. Ok? Ó, desse lado só não consigo ver a agulha, deixa eu ver. Olha, e do outro também não, tá vendo? Então, é seguro que eu passe o meu fio lá pra dentro, vou puxar ele pra arrematar. Opa, puxei demais, enrugou a minha corrente. Se isso acontecer com você, olha, é só voltar e esticar ele, que ele volta, tá? Porque apenas fizemos de passador, né? E como eu disse, eu gosto de mostrar para vocês os erros, os problemas que possam vir a acontecer e de que forma você pode solucionar. Então, se você puxar demais o fio igual eu fiz, olha, e enrugou toda a minha corrente, você vai falar, poxa, agora eu vou ter que desmanchar tudo. Não, não é necessário. Olha aí, olha, puxei de volta e voltou todo normal, tá? Arrematei, puxei, olha, ele tá escondidinho, não mostra, não mudou o meu ponto. Ou eu posso puxar, continuar puxando, se você achar mais seguro, continuar escondendo todo ele que você cortou para usar, ou então corta a pontinha aí, não tem problema. Se quiser, pode passar uma colinha e guardar com mais segurança, mas cuidado para a cola não manchar a sua alça, tá bom? Eu só vou deixar ele escondidinho assim mesmo, ó, não alterou o meu ponto, tá vendo? É seguro e não vai desmanchar também. Então aqui está a nossa alça pronta, olha só, deixa eu pôr assim que você consegue ver ela toda. Eu vou simplesmente aplicar, deixa eu tirar aqui minhas agulhas, não preciso mais delas por enquanto. Eu vou aplicar aqui dentro das minhas argolas, que nós fizemos a aplicação juntos, olha só. Minha argola tá lá dentro da bolsa, porque eu optei em fazer isso.
A pessoa pode utilizar a bolsa de mão apenas com a alça que nós aplicamos redondinha, ou ela pode usar com a alça tiracolo também. E aqui fica uma opção para ela tirar, caso ela não vá usar a alça grande, ela tira e a argola está escondida dentro da bolsa, não vai tirar a beleza da bolsa e ficar aquelas argolas sozinhas aqui fora. Então, por isso que eu optei em colocar dentro e tem o seu charme, tá bom? Nós terminamos, eu espero que você tenha vindo até aqui comigo. Se você fez, vem me mostrar lá no Instagram. Eu já vou abrir a câmera e mostrar como ela ficou perfeita. Terminamos ela, tá bom? Já vou abrir aqui a câmera e mostrar ela direitinho pra vocês. Antes de finalizar, lembrei do detalhe que... Lembra que eu te ensinei como arrumar os pontos? Então, se o seu ponto ficar um pouquinho tortinho, olha, vem com a agulha menor e faz assim, abre ele. Tá vendo a diferença? Deixa eu achar um outro aqui. Olha, tá vendo? Você vem assim com ele, ó, e abre ele. Consegue ver a diferença? Deixa eu ver do outro lado. Se ele tá meio escondidinho ou tortinho, é só você fazer assim, ó, e abrir ele, tá vendo? Olha, esse daqui como tá bem escondidinho. Você vem com a agulha e pra lá e pra cá, abriu ele, tá bom? Olha esse daqui, ó, tá bem escondidinho. Esse e esse. Você pode fazer em todos, tá? Se você quiser, que aí os seus pontos vão ficar bem abertos, a trama bem bonita, bem feita. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Eu adorei fazer e ensinar para vocês essa trama linda. E a nossa bolsa ficou com 15 a 16 por 25. Se você apertar o fundo dela, ela vai medir um pouquinho mais, tá? Olha, 16, tá? Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Segue lá no Instagram, vou deixar o valor de venda caso você queira ver. E se você fez ela, vem me mostrar no direct, tá bom? Até a próxima aula!